renovar as boas tardes, desejar um excelente ano 2026, muita saúde, muita paz, muitas realizações para todos e começamos bem, portanto, com mais um webinar. Começar por vos dar as boas-vindas a todos os que continuam a conceder-nos o privilégio de estar com a RIMED. Agora, neste primeiro webinar de um novo ciclo de webinars da rede desta Fundação Manuel Leão, e que já vai no seu terceiro ano consecutivo de webinars, e com muito sucesso, e por isso continuamos aqui com vocês. Hoje estamos aqui para falar de uma temática que me é muito cara, para falar da avaliação institucional, algo que é por demais relevante se pensarmos que a avaliação representa o necessário sistema de responsabilidade que poderá sustentar, e pese embora aqui a redundância, uma responsabilidade também ela mais dialógica, mais robusta no seio das próprias escolas. E por esta via, portanto, fomentar mais aprendizagem organizacional e os processos de capacitação de professores e também das lideranças, que tão necessários são para a melhoria da educação. Portanto, falar de avaliação em educação é mais do que a pedra de toque para uma desejada transformação educativa. A avaliação é a base para se construir e mesmo assumir com convicção a melhoria das aprendizagens, a melhoria da educação e a melhoria do próprio sistema educativo. E, portanto, para nos falarem da avaliação, temos entre nós duas referências nesta área, a quem, e em nome da RIMED, agradeço por terem aceito o convite. Porque o tempo também deste webinar não é longo, vamos diretamente passar então à apresentação das nossas convidadas. A professora Ariana Cosmos, que não precisa de apresentações, não é? Somos todos bem conhecedores da vasta obra que tem publicada, somos conhecedores de tudo o que deu e continua a dar à educação. E hoje fala-nos aqui, na qualidade de Inspetora-Geral da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, sobre como construir mais proximidade entre a avaliação externa e as escolas. Num segundo momento, para nos ajudar a refletir sobre como podem os resultados escolares, os resultados do PISA, afirmar-se como uma ferramenta para a melhoria das escolas. E, portanto, temos connosco a doutora Anabela Serrão, que é vogal do IAV, é membro do Grupo de Análise e Divulgação do PISA e no IAV coordena a implementação de todos os programas internacionais de avaliação que decorrem em Portugal. E, portanto, sem mais delongas, passaria a palavra às nossas convidadas, que disporão mais ou menos de 15 minutos para nos agraciarem, portanto, com as suas comunicações. Entretanto, a audiência, se quiserem nos ir passando algumas ideias ou questões para depois discutirmos ao longo da apresentação, podem usar o chat e também teremos um tempo depois para debate e formularem vocês próprios, portanto, outras questões que estas temáticas com certeza incentivam em termos de reflexão. Portanto, começaremos a apresentação. Passo a palavra à professora Ariana Cosma. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Imagino que me estão a ouvir, não sei porquê, mas Sim, fiquei Câmara. sem imagem. Hum, Fiquei sem onde, imagem. onde está o vídeo? Se calhar ver se está cortado. Não, Não. Hum, não sei o que aconteceu, que de repente minha câmara foi desligada. Conseguimos resolver isso à distância? Não sei. A professora Ariana está com a opção de vídeo desligado. Estou a tentar. Vou, vou pedir para, ou seja, o ícone está cortado do vídeo. Vou Pois eu pedir para. sei, mas não foi por minha. Onde está o vídeo? Se calhar ver se está cortado. Pois eu sei, mas não foi por minha. Sim, Mas não foi.
talvez ao deslocar o rato isso tenha acontecido. É uma questão de clicar onde diz vídeo outra vez e ver se ele liga. Sim, mas peço imensa desculpa. Ou sair e voltar a entrar. Com certeza alguma coisa aqui aconteceu. De repente, fiquei sem. Vou sair e voltar a entrar, peço desculpa. Ok, portanto, vamos dar aqui um minutinho, também é rápido a saída e a entrada, e vamos ver se resolvemos. Mas quem está como anfitrião, Lídia, não poderia fazer isso? Não, porque a professora Ariana estava como anfitriã também. Por isso tinha de ser a Ok. própria. Ok, não percebi. Portanto, já estamos a caminho das 80 pessoas, falta uma. Olá, boa tarde então a todos de novo. A Ana Paula Silva tinha razão. Esta fórmula mais simples é desligar, começar de novo. Peço desculpa por esta perda de 1 ou 2 minutos, mas dizer-vos que é um prazer estar convosco nesta rede de gente que se preocupa em manter o projeto de educação escolar, um projeto forte e com significado para todos os que a frequentam, seja nos lugares em que estamos, nos lugares em que fui estando, foi sempre essa a batalha, com mais gente, com muita gente, e hoje, a partir deste lugar da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, é também esse compromisso, continuar convosco, com todos os que estão aqui, eh, a continuar a dar sentido ao que fazemos. Eu vou pedir autorização para partilhar o ecrã. Se souber fazer isto bem, Já tem, já tem. já tenho o ecrã. Sim. Eu já tinha um PowerPoint aberto. Portanto, em baixo, onde diz compartilhar, setinha verde, no fundo. Eu ultimamente tenho andado mais no Zoom que no Teams, que no Teams que no Zoom, e portanto isto está um bocadinho. Ok, já estamos com compartilhamento. Estamos com compartilhamento. Sim. E agora como é que eu tenho? Agora selecionar o PowerPoint em baixo. Ok. Ok, clicar. Clicar outra vez, que não entrou. Pronto, já estamos. Portanto, Já entrou. não estamos em modo de apresentação, agora estamos a ver ok. Não consigo pôr em modo de Já apresentação. está ele já está em modo de apresentação na janela do meio. Quando clicamos no PowerPoint, na janela do meio, pois isso desligou o PowerPoint, Oh, meu portanto, Deus. era a janela do meio. Peço desculpa porque significa que tenho andado muito agarrada a um certo sexto andar e afastada destas leads. Então voltamos a abrir o PowerPoint e fazemos o Está compartilhamento. aberto. Pronto, vamos ao compartilhamento Agora no vamos Zoom. ao compartilhamento. Ecrã inteiro. Compartilhar. Partilhar. Ok. Modo de apresentação. Não. Já Já, que conseguem já ver. está. Já está perfeito. Muito Perfeito. obrigado. Eu sei. Muito obrigado. Muito obrigada. E então, o que preparei foi meia dúzia de slides para disciplinar também a minha fala sobre a avaliação externa das escolas que a inspeção desenvolve
neste esforço de estabelecimento de uma relação entre o país, as escolas, enfim, a administração que gera o país. E, portanto, neste esforço que é a avaliação externa de escolas, gostaria de vos lembrar que um dos papéis da inspeção, a par dos seus programas de acompanhamento, controlo, auditoria, avaliação, está, de verdade, a avaliação externa das escolas. É dos programas mais desafiantes, dentro da inspeção, o programa de avaliação externa. Não digo que não é preciso fazer controle e auditoria, naturalmente, é preciso responder ao país quando pede ajuda, faz queixa, dá conta de algum episódio que esteja a correr menos bem. Portanto, toda a provedoria é garantia da justiça que se oferece a partir da escola e dos seus profissionais, mas naturalmente a minha, Diana Cosme, pela minha pele, por esta vida de serviço à escola, é o acompanhamento regular da ação educativa, portanto são as tarefas de acompanhamento, onde a IGEC se faz presente, que mais me entusiasma. Dentro do projeto de acompanhamento há também o projeto de avaliação institucional. A dimensão da avaliação externa das escolas pode ser uma forma de nós percebermos melhor as escolas, compreendermos melhor as escolas e fazermos, enquanto país, também compreender sobre as necessidades que vamos tendo nos nossos territórios. Ele é um projeto que vai fazer agora 20 anos, 2026 assinala também os 20 anos em que foi experimentado aquilo que se chamou a primeira avaliação integrada das escolas, que deu lugar depois ao primeiro ciclo de avaliação externa das escolas, que de verdade, a partir de um grupo de trabalho, desenhou, enfim, primeiros referenciais de avaliação, de orientação para as escolas. Um segundo ciclo que vivemos, entre 2011 e 2017, marcou já mudanças significativas, entretanto, em relação ao primeiro ciclo de avaliação externa, que é a inspeção que o país fez junto das escolas, e estamos agora, desde 2018, a desenvolver o terceiro ciclo de avaliação externa, com mudanças mais significativas no que diz aos seus referenciais de observação, de exploração, de medição, se vocês quiserem. Interrompidos ali pelo tempo do Covid, naturalmente houve ali um atraso significativo e ainda não temos ideia de quando concluiremos este terceiro ciclo, a que se há de suceder um quarto ciclo, já mais próximo do que são as necessidades do território, perceber melhor as escolas, ser capaz de as compreender melhor, naturalmente de as avaliar. Porque as escolas não fogem de ser avaliadas, porque têm a noção clara que este prestado de contas é que garante transparência, envolvimento e participação, utilidade à comunidade. Os princípios de orientação da avaliação externa das escolas são sempre estes, são de que, ao envolver e conhecer a comunidade, quando eu conheço pais, quando eu conheço técnicos, quando eu conheço professores e formas de atuação, quando eu percebo o que é a forma de promoção da educação no território, eu também atingo de uma forma mais fácil os objetivos que a lei de bases nos desafia a fazer cumprir a partir da oferta educativa a todos, a todas as crianças e jovens do país. São objetivos, naturalmente, não podem ser outros, os deste ciclo de avaliação, objetivos que vêm desde os primeiros ciclos, que atravessam a importância de desenvolver este projeto de avaliação externa com as escolas, de verdade disseminar o resultado deste trabalho de participação dos dias de avaliação externa, dando conta ao público, e por isso sempre que é desenvolvido um trabalho de avaliação externa junto das escolas pela inspeção, ele foi feito em muitos painéis, ouvindo muita gente, conhecendo muitos documentos, mas é sempre dado conhecimento público desse resultado. Isto permite que o país consiga ler e tomar decisões sobre o melhor território, o território que melhor serve os seus filhos. Temos que perceber que esta é uma relação de absoluta transparência que se deve em democracia a cada cidadão. Ele saber
o que de verdade é a área forte, mas também a área de vulnerabilidade de um determinado agrupamento. Quando avaliamos externamente as escolas, quando a avaliação externa de escolas desenvolvida pela IGEC é proposta a uma escola, a um território, a um agrupamento, ele é feito sempre a partir de uma proposta, de uma equipa de avaliação que, de verdade, que inclui 2 inspectores, mas inclui também 2 peritos externos, aquilo que a inspeção chama peritos externos. São 2 académicos, dois adultos experientes, com provas dadas no campo da educação, que se propõem ver e observar escolas públicas, escolas profissionais, mas também estabelecimentos de ensino particular e cooperativo a partir deste terceiro ciclo. Portanto, sempre que alguma escola de ensino particular e cooperativo entenda, pode solicitar à inspeção a possibilidade de ver incluído no seu plano de trabalho essa escola a ser avaliada. O que nós desejávamos é que em cada ciclo de avaliação externa todas as escolas fossem visitadas, os 812 agrupamentos, 811, a partir deste ano, os 811 agrupamentos fossem visitados, não tem sido possível. Há aqui uma pequena decalagem, mas na verdade a ideia é que se possa, em cada ciclo de avaliação externa, visitar uma escola, perceber como ela está e dar conta ao país dos resultados do esforço continuado de tanta gente que presta serviço nas escolas. Sempre que é detectada alguma fragilidade, a inspeção propõe-se com os seus inspectores, com os seus peritos externos, que convida, então, a desenvolver uma avaliação intercalar àquelas que são classificadas como insuficientes. Este ciclo de avaliação externa, este último ciclo, tem 4 domínios e campos de análise definidos para cada domínio, que inclui então a autoavaliação, num esforço de evolução interessante, em que se reconhece que as escolas são as primeiras interessadas em compreender-se, em desenvolver-se, em medir consistência e impacto de medidas que toma, de opções que faz, de projetos que desenvolve. E, portanto, passou a incluir a autoavaliação como um dos domínios em análise nestes dias dedicados à avaliação externa. Naturalmente, também valia a visão e a entrega com que lideranças e gestão desenvolvem o trabalho das escolas, avaliam e compreendem, tentam compreender como é que a prestação de serviços educativos está a ser feita e analisam resultados académicos, mas também resultados sociais, ouvindo a comunidade no que diz respeito, enfim, à interpretação do papel que a escola tem junto dela. As escolas podem ser classificadas, cada domínio pode ser classificado, habitualmente, uma escala qualitativa que vai de insuficiente a excelente, e as escolas gostam de ver, é verdade, reconhecido o esforço do seu trabalho. Como é que isto é feito? Por etapas. De verdade, há um trabalho prévio, em que se passam e aplicam questionários de satisfação aos alunos, aos professores, aos técnicos e funcionários, mas também aos pais. E essa equipa, constituída por peritos externos e inspectores, analisa os resultados desses questionários, mas também toda a documentação que é preparada para apoio ao trabalho das escolas. Todo o trabalho que as escolas resumem nos seus planos de atividades, no seu projeto educativo, nos seus documentos estratégicos, mas também aquilo que o InfoEscolas, outros instrumentos e outros registros e instrumentos e enfim, indicadores que dão visibilidade ao trabalho das escolas, ao produto das escolas, é também analisado. E, portanto, durante uns dias. E depois, durante 2 dias, há uma coisa muito interessante que se desenvolve, que é aquilo que chamamos o OPEL. O OPEL é a observação da prática letiva, incluída neste último ciclo apenas, pela primeira vez, onde durante 2 dias esta equipa de avaliadores, inspectores e peritos académicos
que assumem o papel de avaliadores externos, enfim, visitam algumas salas de aula, algumas atividades escolares para perceber como é que se faz esta dinâmica. E então é, sim, desenvolvida, enfim, a tal visita principal antes de produção do relatório. Como eu vos disse, a análise documental trabalha sobre os projetos, os planos, os documentos que a escola tem, mas também sobre toda a informação estatística que é produzida na Direção-Geral de Estatística do Ministério da Educação e outros documentos de recolha. Como eu digo, deste último ciclo, eu distinguiria esta observação da prática letiva, ou de uma forma muito impressionista, esta equipa de avaliadores registra como é que é feita a interação pedagógica, mas também a inclusão de alunos diferentes, de nacionalidades, características, circunstâncias, competências é que são trabalhadas, a pretexto da aula onde se entrou, onde se visitou, que é um momento que cria sempre algumas tensões, porque de verdade, e eu sou professora, portanto, e nós os professores gostamos pouco de romper esta relação privada que temos com os nossos alunos, e portanto a entrada de um estranho à sala costuma perturbar, mas na verdade o que se vai lá ver é perceber como é que é determinada esta interação pedagógica, como é que a argumentação, a intervenção do docente se faz de forma desafiadora ou não, com que se de verdade diversifica estratégias para responder às 6 diferenças de alunos que tem na sala de aula, como é que de verdade resolve problemas, em que circunstâncias que viu acontecer naquela hora. São 2 dias, visitam-se várias aulas que decorrem nos vários ciclos de ensino que o agrupamento tem para oferecer. A visita principal é feita de verdade, de observação direta, em que se visitam instalações, equipamentos, ambientes educativos, mas é sobretudo um grande espaço para interpelar a comunidade educativa, em entrevistas de grupos. Entrevistas de grupos muito interessantes que decorrem durante alguns dias a professores, a autarquias, a alunos, a pais. Por último é ouvido o diretor e a sua equipa, naturalmente e em primeiro lugar o Conselho Geral, mas é da audição de toda esta gente, desta triangulação com documentos e resultados estatísticos que resultam os tais relatórios de avaliação externa que são enviados para a escola, naturalmente, e sempre com, enfim, o direito do contraditório, do esclarecimento posterior que estes relatórios têm. Desta triangulação entre entrevistas, observação direta pelos 4 avaliadores, da análise documental, da observação da prática letiva, são então identificados pontos fortes e áreas de melhoria a recomendar às escolas. E é isto que é a relação da avaliação externa com as escolas. Este esforço de triangulação de juízes avaliativos entre 4 adultos que se constituíram como avaliadores, com a responsabilidade que isso acarreta, de classificar cada um dos domínios a que se deu centralidade neste ciclo de avaliação externa, de áreas de trabalho, charneiras, entendidas como charneiras na escola. O trabalho é um trabalho de relação, só pode ser um trabalho de relação se formos lá com um espírito de controle, se o momento da avaliação externa for entendido como um momento de controle, ele desvirtuará todo o espírito da avaliação externa, que é um espírito de compreensão. Este exercício de procura de um juízo avaliativo por via da reflexão, da explicação, da explicitação compreensiva, para então sim poder determinar áreas fortes e áreas de melhorias. É neste esforço em que os 4 avaliadores, uma comunidade inteira, se dá a conhecer que nasce a relação que o país tem por via enfim, da exposição pública dos tais relatórios. Tem que ser uma relação de confiança, tem que ser uma relação em que a escola mostra o melhor que tem, o melhor que faz,
Não é um tempo de partilha de dificuldades, não é. O tempo da avaliação externa não é um momento para eu colocar dúvidas e questões. Não, não. As dúvidas e as questões têm que ser colocadas antes da avaliação externa, em fóruns internos que preparam a avaliação externa, para que no momento da avaliação externa se torne claro o caminho que estamos a fazer para sanar problemas, para sanar dificuldades ou para continuar no bom caminho. Eu acho que é sempre um momento de grande importância para as escolas. E gosto, particularmente desde que cheguei à inspeção, de perceber como se valoriza este momento como um momento de relação entre o território e a administração pública, neste caso, representada pela inspeção. É de verdade um trabalho em que se reconhece, são momentos, são dias de trabalho em que se reconhece o esforço que se faz para manter uma oferta com qualidade, para todos, com dignidade, reconhecendo que há dificuldades. Dificuldades de interpretação dos nossos papéis, enquanto escola, enquanto docentes, enquanto técnicos, não é? Também dificuldades da comunidade. A escola não pode tudo sozinho, a escola é uma das peças. Portanto, a avaliação externa tem que ser entendida, deve ser entendida com o tempo comum, de construção comum e construção partilhada da lente que olha para a escola. E por isso é muito gratificante ver que, normalmente, depois de uma avaliação externa, chega uma carta da equipa de direção, da equipa de professores, coordenadores, a agradecer, não aqueles 4 ou 5 dias de trabalho, mas o tempo, os dias anteriores em que se prepararam para a visita. Foi um trabalho de reconhecimento, o dia a dia, o cotidiano das escolas, ele decorre a uma velocidade tal que impede muitas vezes as pessoas de parar para pensar, para refletir. E a chegada de uma visita, exatamente como nas nossas casas, a chegada de uma visita é pretexto para nós pormos a melhor toalha, a toalha mais bonita, ou as chávenas que herdamos da avó. A avaliação externa é como a visita que chega, pretexto para que a escola ponha a sua melhor toalha em cima, ponha o seu melhor serviço de chá e mostre projetos, lutas, desafios que tem enfrentado, caminhos que tem seguido, a partir de um esquema forte de avaliação interna, de autoavaliação, de leitura autónoma, madura, reflexiva, do seu caminho, afinal, que são eles os autores. Não me parece que a avaliação externa, que seja desejável ser entendida como um trabalho em que a escola aliena a responsabilidade e deixa a outros a responsabilidade da avaliação, não me parece. E, infelizmente, ainda há alguns coletivos de professores, de diretores, que entendem que eles é que são os avaliadores, então eles que avaliem. Não, é um trabalho de decisão, de tomada de decisão de cada escola no seu caminho, um trabalho de autoria. E, portanto, é um trabalho que implica também a nós avaliarmos, autoavaliarmos. E, portanto, na avaliação externa nós partilhamos aquilo que já é a nossa avaliação, aquilo que entendemos que é justificativo para as opções que estamos a fazer, mais ou menos estratégicas na escola. Eu gosto de pensar que é um momento forte de relação, Lídia, eu gosto de pensar, eu gosto de pensar que a avaliação externa é uma boa fotografia do papel que a inspeção pode ter junto dos sistemas educativos, porque é o momento em que reconhece que estamos a fazer um bom trabalho, que temos dificuldades, elas não têm sido facilitadas, a mudança e o tempo têm trazido desafios complexos às escolas, agora por via tantos alunos que falam línguas diferentes, que não falam a língua de base da escola, outras alturas foi o acolhimento de crianças com necessidades especiais, portanto a escola vai tendo sempre desafios, né? E vai enfrentá-los com dignidade, e é isso que a avaliação externa tem vindo a mostrar, com dignidade, com algumas dificuldades, mas com sentido de responsabilidade, vamos nos relacionando com o território, fazendo cumprir o que prometemos na lei de bases, na Constituição,
que a escola é mesmo uma ferramenta de promoção da cidadania democrática. Mas para dizer se a escola está a fazer bem ou mal este trabalho também no que diz respeito às aprendizagens, é preciso instrumentos mais miúdos. Nesse sentido, o IAV tem ajudado a completar a fotografia e é um prazer dividir este, este ecrã com a Anabela Serrão, toda a equipa do IAV, que, a par da avaliação externa, não das escolas, mas a avaliação externa das aprendizagens que os alunos efetuam, é neste cruzar que se encontra, de certeza, a resposta sobre andamos a fazer bem o nosso trabalho ou não. Muito obrigada. Portanto, acabou já por fazer a passagem, muito bem feita, muito bem conseguida, para a doutora Anabela Serrão, portanto, que vamos então ouvir. E depois, no fim, colocamos as questões. Muito bem. Eu queria já pegar nesta ideia da partilha, e de complementariedade entre a avaliação das escolas e a avaliação externa de aprendizagem dos alunos. Eu penso que já estão a ver o meu ecrã, certo? Devem ter aqui a apresentação. Nós estamos numa fase de transição entre o IAV, que transitará muito em breve para um novo instituto que se chama Educa, e para a qual eu também fui convidada a integrar o Conselho Diretivo. E como estamos nesta fase de transição, eu decidi juntar a nova cara dessa nova instituição ao vosso logo, e por isso ao vosso ciclo de webinars, e por isso tomei a liberdade de ir buscar a vossa imagem para integrar aqui na minha apresentação, que de facto é vossa, não é? Foi o vosso pedido, e por isso queria também agradecer muito esta oportunidade de poder aqui convosco refletir e partilhar alguns dos dados e algumas informações que vou recolhendo e trabalhando, e sobre os quais vou refletindo também muitas vezes com escolas, cada vez mais, pelos projetos que vamos tendo. Eu tenho a minha apresentação dividida em duas partes, que eu acho que se complementam, mas que no fim permitem de facto perceber como é que os resultados do PISA, que são uma avaliação internacional de larga escala de alunos, que tem como principal objetivo a devolução de dados agregados por país e não por escola, pode efetivamente ser um instrumento que as escolas podem apropriar, utilizar e servir de auxílio na reflexão, de facto, desta melhoria que se pretende a vários níveis. Alguns deles já aqui referidos, não é, pela doutora Ariana Cosme. Relativamente, alguns deles são de nível das lideranças, da estratégia, da própria direção que é implementada. Outras poderão ser mudanças de práticas letivas e pedagógicas. E, por fim, a melhoria das aprendizagens em si, não é, do sucesso escolar dos alunos. O PISA tem vindo a ser implementado desde o ano 2000. Muitos que estão aqui presentes certamente conhecem bem o projeto, porque nem que seja ciclicamente, sempre que temos resultados, ele é amplamente divulgado e difundido e debatido nos órgãos de comunicação social. E o IAV também tem feito um esforço, principalmente nos anos mais recentes, de produzir mais materiais de divulgação, que são também eles mais acessíveis hoje em dia às escolas e aos professores, sobre aqueles indicadores que nem sempre vêm nas notícias, porque são os indicadores que, como eu costumo dizer, por trás do ranking. Muitas vezes a fotografia do país, quando sai um resultado do PISA, centra-se neste valor, no valor global, e se descemos ou subimos posições. Mas o certo é que o PISA tem muita informação por trás, e muita informação rica e útil, que aborda várias áreas. E essa informação vem principalmente do facto de, a par de um teste cognitivo, não é, o PISA ter questionários de contexto aplicados a alunos,
a diretores de escola e a professores e a pais, recolhendo assim de cada uma destas dimensões muita informação. E por isso, a par desta avaliação, eu acho que não estão a ver quando eu cliquei, certo? Não ficou. Agora sim, já ficou visível. Peço desculpa. A par desta avaliação das competências-chave, que são os domínios principais do PISA, não é? A leitura, a matemática e as ciências, temos de facto toda uma informação contextual que permite fazer comparações internacionais entre sistemas educativos, mas também acompanhar e monitorizar ao longo do tempo a evolução de um país, mas também a evolução dos vários sistemas, e por isso utilizar também a informação de forma a perceber como é que alguns destes fatores ou destas variáveis de contexto explicam ou ajudam a compreender porque é que determinados desempenhos são obtidos por determinados grupos dentro do mesmo país. E por isso é esta comparação entre sistemas, é esta avaliação comparada que torna realmente o PISA muito rico relativamente ao tipo de informação que podemos retirar. Assim, alguns indicadores de contexto relativos ao último ciclo, principalmente ao último ciclo de avaliação. Temos, então, dados para Portugal para todo o ciclo em que o PISA existiu, desde o ano 2000. Entre 2018 e 2022 houve um alargamento dos 3 para 4 anos devido à pandemia, mas este será, a partir de 2025, a periodicidade que vai ser implementada no PISA. Teremos resultados para o PISA 2025 a meio do ano, mais cedo do que normal, deste ano, de 2026. Esperam-se dados entre setembro e outubro. Mas o certo é que, depois destes dados do PISA 2025, faremos um novo exercício apenas em 2029. E este alargar do ciclo tem uma principal razão que se prende principalmente com a capacidade dos países conseguirem apropriar-se dos dados, explorá-los na sua potencialidade máxima e disseminarem toda esta informação pelos seus sistemas para que efetivamente eles possam servir de evidência para fundamentar mudanças e medidas políticas que sejam tomadas com base nestes dados. E o que nós verificamos, relativamente aos dados de Portugal, é que até o ciclo de 2009 Portugal estava muito abaixo da média da OCDE. Esta é assim a principal avaliação, o que significa que nós tínhamos muito caminho para percorrer. E que em 2009 se começou então a fazer este aproximar. Ou seja, Portugal começou efetivamente a obter resultados ao nível da média da OCDE, e para esta média apenas conta os 30 países que constituem a média, são membros da OCDE, não participam muito mais países. No ciclo de 2025 são cerca de 80 países a participar, e por isso juntou-se a estes 30 países membros aquilo que se chamam os países parceiros, que cobrem atualmente todos os continentes. O certo é que esta foi realmente uma evolução muito grande que Portugal fez e que se tem mantido, apesar desta quebra que existiu e que foi generalizada em 2022. O certo é que Portugal se tem mantido neste grupo, com estes valores próximos da média, demonstrando que as várias medidas políticas que ao longo do tempo têm vindo a ser tomadas estão na direção de uma maior igualdade, equidade e também de um maior sucesso escolar dos alunos. Mas nem tudo é positivo. Se nós formos além destes dados, se formos além do ranking, por assim dizer, e dos dados globais, vemos que existem ainda muitas áreas em que Portugal ainda não está a fazer tudo 100% bem, e não está a garantir que todos os alunos têm as mesmas oportunidades.
Desde logo quando nós analisamos a distribuição dos níveis de desempenho. Quando vamos além daquilo que é um valor absoluto e percebemos nos vários níveis de desempenho, em que a OCDE designa que todos os alunos que aos 15 anos se pontuam abaixo do nível 2 estarão em risco no futuro de serem cidadãos ativos, responsáveis, críticos e capazes de continuar a aprender. Ou seja, aquela ideia que se ouve muito sobre a aprendizagem ao longo da vida é aqui muito evidente nesta definição da OCDE de que quem está abaixo do nível 2 de desempenho está em risco no futuro de se adaptar e de continuar a aprender de forma a poder ser um agente ativo, um cidadão ativo na sociedade. Por outro lado, nós também vemos que ainda temos níveis muito baixos de alunos que são alunos de excelência, não é? E que obtêm níveis de desempenho entre o nível 5 e o nível 6. E por isso, se por um lado é bom sabermos que pelo menos metade dos nossos alunos já não estão em risco de estarem fora da continuidade da aprendizagem, mas o certo é que ainda temos percentagens consideráveis de alunos para as quais ainda precisamos de dar uma resposta efetiva e rápida. E este é um dos indicadores que eu acho que as escolas deveriam logo procurar quando sai o resultado do PISA. É quanto é que é a percentagem de alunos que temos em Portugal abaixo do nível 2, nestas áreas centrais e essenciais. A União Europeia designa mesmo, não é, a leitura, a matemática e as ciências, e adiciona agora o digital como as competências base, que todos devemos garantir e ter com domínio elevado, e por isso este é um dos principais indicadores, não é? Que é quantos é que estão de fora e que tipo de trabalho é que poderá ser feito para estes alunos recuperarem rapidamente as suas dificuldades. Por outro lado, e este é o indicador mais complexo, mais difícil de combater, porque não tem a ver só com a escola, mas tem a ver também com as famílias, e que se prende com o estatuto socioeconómico das famílias, não é? Com o contexto familiar, com a riqueza e com os bens culturais que os alunos têm em casa à sua disposição, e que tem um impacto grande nos resultados escolares. É comumente conhecido nos estudos da área da educação, esta forte correlação entre o contexto familiar e o estatuto socioeconómico das famílias naquilo que são os desempenhos dos alunos, e o PISA vem tornar evidente e demonstrar em que dimensão é que isto impacta os resultados. E o que conseguimos ver é, aqui o que está representado é para cada domínio temos os diferentes quartis, ou seja, 25% de alunos posicionados em cada um dos níveis ou dos grupos de estatuto socioeconómico, não é? Os alunos do primeiro quartil são os alunos mais desfavorecidos e os alunos do quarto quartil os mais favorecidos. E o que nós vemos é uma diferença de quase 100 pontos entre alunos favorecidos e alunos desfavorecidos, e vemos também que algumas destas diferenças se acentuaram entre 2018 e 2022. E por isso também devemos olhar para estes dados com muita preocupação, pois se há uma parte que a escola pode dar um grande contributo e tentar promover a tal mobilidade social por via da escola, não é? O certo é que há que também dar mais qualificações, mais oportunidades às famílias, qualificar também os seus empregos e dar mais acesso a recursos, não através da escola, mas também através das comunidades, quer recursos digitais, quer recursos como os livros, para que os alunos possam assim ver compensados aquilo que são as dificuldades que têm em casa. E o certo é que o PISA vem dizer-nos
que 18% da variação dos resultados obtidos em matemática pelos alunos portugueses foi explicado só por este indicador. 18% ainda é muito considerável. E também sabemos que estes 100 pontos da matemática que obtivemos de diferença entre alunos mais desfavorecidos e alunos mais favorecidos é superior àquilo que é a média da OCDE, que são 93 pontos. Mas há um indicador que é animador e que deve ser também sempre tido em conta, que o PISA designa como os alunos resilientes, que são aqueles alunos que, ao contrário de todas as expectativas, porque vêm destes contextos desfavorecidos, obtêm resultados de excelência. São os alunos que, vindo das famílias socioeconomicamente mais desfavorecidas, obtêm os níveis de desempenho 5 e 6 no PISA. E em Portugal, esses alunos são cerca de 9%. Em 2009, esta percentagem era um bocadinho acima do dobro do que é agora. Sabemos também, não é, que temos atualmente muitos desafios que se colocam às escolas, como já falámos aqui na apresentação anterior, com esta multiculturalidade, com a diversidade de todos na escola, com o alargamento, não é? Desde 2009 que saíram estes resultados do PISA, que a percentagem que tínhamos de resilientes era superior, bem superior, também tivemos o alargamento da escolaridade e por isso temos todos na escola e temos que dar resposta para todos. E, de facto, as escolas têm hoje em dia muitos mais desafios para colmatar também esta desigualdade que é proveniente do próprio contexto familiar que os alunos têm. Mas se alguns resultados são difíceis de combater ou de minimizar num contexto escolar, há um que também nos devia preocupar, e este é um que eu considero que a escola deveria de chamar assim e garantir que estas diferenças são diminuídas e que se prendem com a repetência. Os resultados do PISA de 2022 apresentavam estas diferenças superiores ainda às diferenças entre grupos socioeconómicos favorecidos e desfavorecidos em qualquer uma das áreas, entre um aluno que reportava ter pelo menos repetido um ano de escolaridade ao longo do seu percurso, até ter realizado então o teste PISA aos 15 anos. E para terem ideia, Portugal é o segundo país em que a percentagem de alunos que reporta ter repetido um ano ou mais durante o seu percurso escolar é maior. Temos uma percentagem de 17,2% de alunos a indicarem que já têm uma repetência no seu percurso escolar, contra uma média da OCDE que não passa os 5%. E por isso é uma diferença muito grande. E de facto o que vemos é que os alunos que reportam que nunca repetiram têm de facto resultados muito superiores e alguns deles, se isolássemos, até superiores àquilo que é obtido pela média nacional. Continuamos também ainda a observar nos resultados do PISA diferenças de género, com as raparigas a terem melhores resultados à leitura e os rapazes melhores resultados à matemática. As ciências não se verificam diferenças, mas o certo é que estas diferenças, a matemática e a leitura, também reforçam aquilo que sabemos e que começa logo desde muito cedo, por exemplo, quando realizamos a avaliação do PIRLS, a leitura com alunos do 4º ano, em que tipicamente as raparigas têm melhores resultados à leitura sistematicamente do que os rapazes. E por isso também há aqui um trabalho de percepções
que vai além do trabalho só em sala de aula relativamente às aprendizagens, que também devemos fazer um esforço por combater, num contexto mais alargado, de que todas as disciplinas, independentemente se são mais ligadas a áreas das ciências ou das letras ou das humanidades, são de facto passíveis de serem acedidas por qualquer aluno e muitas vezes desmistificar esta ideia de que a matemática é principalmente para rapazes e que a leitura ou as letras ou as línguas são tipicamente para raparigas. Depois, por parte dos questionários, há uma informação que eu acho que é muito rica para as escolas e que se prende com duas áreas específicas, ou podíamos categorizá-las em duas áreas. Uma que nos vem atualmente a preocupar cada vez mais, e foi uma preocupação que cresceu muito no pós-pandemia, que tem a ver com os indicadores de bem-estar dos alunos. E aqui vemos sinais que eu considero que são alguns preocupantes, outros bastante positivos, porque nos distanciam daquilo que é a média da OCDE. Os nossos indicadores relativamente à frequência de bullying, pelo menos uma vez por mês, são indicadores melhores do que os indicadores da OCDE, 6% dos alunos portugueses contra a média de 9%. Os nossos alunos reportam elevados níveis de integração e de facilidade de fazer amigos no contexto escolar. Também temos baixos indicadores reportados pelos alunos de se sentirem sozinhos na escola, o que também é um bom indicador e que às escolas também trará certamente muita utilidade, não é? De perceber que o trabalho que fazem, que vai para além do trabalho em sala de aula, também tem este fator positivo, não é? De criar um bom ambiente, um bom clima que faz com que os alunos se sintam bem e, ao sentirem-se bem, consigam também, não é? Criar amigos, criar comunidades e criar grupos. Sabemos que isto é muito importante durante todo o seu percurso escolar. Temos também os alunos portugueses, aqui tenho uma gralha, peço desculpa, a reportar elevados níveis de satisfação com a vida. E o que deveria estar aqui é que 66% dos alunos portugueses dizem estar satisfeitos com a vida que têm na escola e que se sentem bem na escola que os recebe. Também temos 84% dos alunos, e este é o valor mais elevado dos países da OCDE, a reportar que pelo menos uma ou duas vezes por semana existe alguém da sua família que lhe pergunta sobre o trabalho que está a realizar na escola. Não é perguntar só se a escola está a correr bem ou como é que foi o teu dia, é mesmo ter conversas sobre aquilo que os alunos estão a fazer e a aprender na sala de aula. Por outro lado, do ponto de vista da escola e dos professores, o que os alunos reportam é um elevado sentimento de pertença à escola. Portugal tem o valor também mais elevado da OCDE. Os alunos sentem-se bem na escola que frequentam e sentem que a escola é um espaço de partilha e onde se sentem seguros e que podem obter as suas respostas, às vezes, a problemas que eles têm, não é? Mas ainda temos uma percentagem considerável de alunos, apesar de ser inferior à média da OCDE, que afirma que não consegue trabalhar bem na maioria das aulas devido ao ambiente de ruído e de dificuldades de concentração. Tem também dificuldade em ouvir o que o professor diz, e há 25% de alunos que referem que não conseguem fazê-lo
em todas ou quase todas as aulas, o que ainda é um quarto dos alunos avaliados. Por outro lado, os alunos reportam a uma grande proximidade e uma capacidade grande de resposta dos professores ao afirmarem que conseguem receber o apoio extra que necessitam sempre que necessário, sempre que têm dúvidas, sempre que têm alguma dificuldade, que têm realmente esse apoio extra em contexto de sala de aula ou fora da sala de aula. Mas reportam também elevados níveis de distração por uso de dispositivos digitais seus em sala de aula ou por uso de dispositivos digitais de outros alunos, de outros colegas. E isso impacta também neste ambiente da sala de aula, que alguns deles dizem que não é o ideal para se concentrarem e para poderem acompanhar as aulas como pretendiam. Algumas conclusões. Se nós pensarmos então no PISA e nestes vários indicadores como uma ferramenta de diagnóstico e que ajuda a escola a refletir sobre como melhorar ou qual é a área específica que a escola considera e elege como aquela que quer trabalhar e que tipo de informações é que pode vir buscar, podemos dizer que o PISA, pela sua natureza e pela forma como avalia estas competências essenciais e básicas da matemática, da leitura e das ciências, baseado sempre em tarefas próximas do cotidiano dos alunos, do seu dia-a-dia, ou seja, sempre com este grande foco de proximidade daquilo que os alunos irão encontrar, quer no seu dia-a-dia atual, quer no futuro, permite questionar ou levar à reflexão sobre práticas pedagógicas, introduzindo e alterando até práticas de avaliação com este exemplo que o PISA também traz, uma vez que divulga amplamente muitos dos seus materiais de teste acessíveis a todos os professores, até na língua, neste caso, na língua portuguesa. Por outro lado, ela permite também esta reflexão que cada vez é necessária e cada vez mais premente e com os quais alguns dos professores também se debatem hoje em dia sobre como avaliar as competências do século XXI, ou seja, como avaliar a criatividade, a resolução de problemas, como avaliar o pensamento crítico. E isto vem de quadros conceituais muito fortes, muito detalhados e também com exemplos de perguntas e de itens e de tarefas, mais uma vez, daquilo que o PISA designa como os domínios inovadores. Ou seja, a par da leitura da matemática e das ciências, ao longo de todos estes ciclos de avaliação que tivemos, o PISA elege sempre domínios secundários que designa como os domínios inovadores que se focam especificamente nestas questões das competências do século XXI. Já tivemos a resolução de problemas, a resolução colaborativa de problemas, o pensamento criativo, a literacia financeira e teríamos, por exemplo, em 2029, a literacia mediática e a inteligência artificial. E por isso, com o PISA aqui a demonstrar que é possível avaliar aquilo que às vezes nos parece de facto muito difícil e muito fora da capacidade de trazermos para esta avaliação um instrumento que é, para todos os efeitos, um teste, não é? Um teste cognitivo. Depois temos também, pode permitir que as escolas, com base nesta informação, repensem através das boas práticas que traz de outros países, pensem quais as estratégias mais eficazes para combater quer o insucesso escolar, quer o abandono de algumas das populações. Porque todos os relatórios e todos os dados e estudos secundários que se realizam a partir da primeira devolução de dados, do PISA, têm de facto
muito esta comparação de sistemas, entre trazer aquilo que é inovador, que são boas práticas que os sistemas têm e que permite servir de exemplo e dar outras formas de organização às escolas e que permita repensar as suas estratégias. Por outro lado, o PISA pode ser também um instrumento para reforçar a equidade e a inclusão. Ou seja, aquilo que às vezes parece que não é muito evidente, que já não existe na minha escola, ou que aqui connosco, nas nossas turmas, isto não existe. É interessante vermos aquilo que para o país acontece, para aquilo que acontece no nosso sistema de educação, num todo, e perceber como é que as desigualdades ainda existem, em que dimensão, em que grupos, quem é que está a ficar mais excluído e quem precisa de ter mais atenção. E às vezes pode não ser especificamente na nossa escola, mas pode ser na nossa região ou pode ser numa escola vizinha. E por isso ele pode também trazer aqui este foco nas questões da equidade e da inclusão. E depois todos estes indicadores, não é? Todos estes indicadores sobre bem-estar e sobre clima escolar, que podem até servir de inspiração para os tais questionários, por exemplo, que as escolas utilizam e constroem para fazer as suas autoavaliações e que depois são também tidos em conta na avaliação externa das escolas. São indicadores também muito ricos e que as escolas valorizam muito, porque o IAV, desde o ciclo passado, do PISA 2022, o que se comprometeu com as escolas foi começar a devolver às escolas que participam alguma informação, aquela que é possível, e como a informação relativamente aos desempenhos é a mais sensível, por causa da forma como o PISA é construído, e o principal objetivo ser o reporte nacional, esses relatórios de escola, que nós designamos assim, têm muito mais informação contextual da sua escola, de cada uma das escolas, e por isso ela é principalmente à volta deste tipo de indicadores. E as escolas têm valorizado muito também este retrato externo que acabam por receber depois da sua participação. E por fim, eu acho que o PISA pode ajudar a criar esta cultura de que temos efetivamente melhores ações e melhores resultados se as decisões que tomarmos forem baseadas em dados. E eu acho que essa é a principal, se calhar, mensagem que eu traria aqui hoje, é que com mais dados conseguimos certamente conhecer melhor a nossa realidade e tomar as melhores decisões. Muito obrigada. Espero não me ter alongado muito, porque eu confesso que acabei por não, se calhar, ser tão criteriosa com o tempo. Eu peço imensa desculpa. É sempre difícil e eu nunca tenho a coragem de interromper quem está a falar. Nesse aspecto, portanto, não o fiz e estávamos a ouvi-la, portanto, com muito gosto. Portanto, duas visões, duas comunicações, duas visões da avaliação externa da educação, que se ligam, que se cruzam, uma ligada, portanto, diretamente às aprendizagens dos alunos, à avaliação das competências-chave e de todas umas questões contextuais, que dão outro conhecimento sobre os dados. E por outro lado, temos as práticas pedagógicas, as práticas organizacionais, as questões da sustentabilidade da ação das escolas, portanto, também vista pelos olhos aqui da avaliação externa das escolas. Portanto, duas comunicações muito, muito, muito ricas, muito interessantes. Acho que temos tempo aqui para duas ou três perguntas, se calhar não muito mais. Está aqui uma pergunta, se calhar eu começaria por lançar uma pergunta às duas, eu acho que é necessária, não é? Até para ligar. Eu peço desculpa, só pedir, se for possível, acho que enriquecia muito, quer o nosso Padlet da rede, quer para os colegas que estão a assistir, se for possível disponibilizar as apresentações.
deixo Sim. aqui o pedido em nome de todos, se for possível, Sim, que sim. aparecem-me documentos reflexivos muito ricos que acho que todos gostaríamos de ter acesso. Sim, Desculpa interromper-te, Lídia. Enviarei de seguida já. Muito obrigada, Ariana. agradecemos. Pronto, então, como articular os dados do PISA com os instrumentos da avaliação externa e da avaliação interna para construir uma visão mais integrada da qualidade da educação, quase como que um ecossistema mais consistente para suportar a construção da melhoria. E isto será o grande desafio, não é? De juntarmos todos estes processos de avaliação que se deveriam complementar. E depois, para dar luz aqui a uma pergunta que já está no chat, que foi colocada pela Isabel Amparo, portanto, que nos pergunta diretamente perante uma abordagem que a avaliação externa de escolas faz, que é plurimetodológica, muito técnica, muito exigente, com um plano de trabalho, portanto, exaustivo, que começa mesmo antes de havermos em ação nas escolas, e faz aqui uma pergunta de questionar se o tempo utilizado para a visita é, por norma, suficiente. Ok? Pronto, portanto, se calhar passar-vos a palavra e depois vemos se temos aqui mais questões, se as querem colocar também na vossa pessoa, portanto, oralmente aqui para toda a audiência ou através do chat que eu passarei à leitura. Se a doutora Ariana não se importar, eu fazia um breve comentário, que é mais um comentário se calhar do que uma resposta, e depois passava-lhe a bola, porque eu acho que tem muito mais a dizer sobre esta integração. Eu queria dar nota que o que temos feito nós e a AVE com a IGEC é uma partilha imensa de todas estas informações e de como é que também estamos a fazer esta partilha e este trabalho com as escolas. E uma das coisas que tem acontecido é que, às vezes, as próprias escolas que são alvo dessa avaliação também referem que, por exemplo, ou participaram no PISA ou que receberam dados nossos e que, com base nesses dados, tomaram determinado tipo de decisões e alteraram as suas práticas e depois vêm até isso referenciado no seu relatório de avaliação externa com caráter qualitativo, porque nem todas as escolas temos sempre que ter presente que no PISA participa uma amostra de escolas e por isso não seria justo, não é, que este passasse a ser um indicador claro e que integra a avaliação das escolas, e aqui já estou a ir para a IGEC, mas eu diria que é esse o entendimento. Mas eu acho que é este trabalho de mostrar quais é que são as potencialidades, o que é que a escola pode fazer e deixar na liberdade e na autonomia que as escolas têm, não é? A utilização ou não, mas o certo é que precisamos de partilhar informação para que as escolas possam depois decidir informadamente se participam e se utilizam e se integram. E depois também deixar às escolas a oportunidade das escolas mostrarem essa utilização quando são alvo desta avaliação externa. Espero ter dito bem. É isso mesmo, estamos alinhadas. O Educa, esse o componente da avaliação do IAV e a inspeção, é a responsabilidade de tornar público este trabalho que se faz com as escolas. Ele não é feito para os utilizarmos dentro da administração. O único objetivo é, evidentemente, partilhar, dividir, corresponsabilizar. Este é um trabalho de corresponsabilidade, em que todos estamos juntos na recolha de evidências, na recolha de resultados, para fazer melhor caminho. Não se trata, como nem num nem no outro, se tratam de instrumentos de controle. Estou a pensar que no site da inspeção, no que diz respeito à avaliação externa, mas também a todos, a lei da transparência da administração pública obriga a que as entidades divulguem os seus relatórios de atividades. E também, por isso, toda a atividade da inspeção é depois de homologada pelo seu ministro, publicitada. Na avaliação externa, a responsabilidade é ainda maior. Há uma espécie de mini-site dentro do site da inspeção, onde é possível a qualquer pai,
a qualquer pai e mãe que chega do estrangeiro e que procura uma escola para o seu filho, a qualquer professor que queira concorrer, a qualquer técnico superior, psicólogo, educador social que queira concorrer, pode sempre clicar no mapa de Portugal, no agrupamento que se interessa, que lhe interessa observar e ver publicados os relatórios de avaliação externa que a escola foi sujeita. Se foi sujeita à avaliação nos 3 ciclos, estarão lá 3 relatórios de avaliação externa. É muito interessante perceber que houve uma evolução na qualidade da oferta educativa, na qualidade da prestação de serviço educativo. Agrupamentos que acusaram vulnerabilidade noutros ciclos anteriores, no primeiro, no segundo ciclo, agora no terceiro ciclo, vai-se lá consultar e nem é de esperar outra coisa, que no mesmos domínios, portanto, tem melhor prestação. Portanto, a escala de classificação subiu. Portanto, há escolas que levam isto muito a sério e, portanto, se têm bons, quero ter no próximo ciclo muito bons, que isso me vincula, me responsabiliza na comunidade. Comunidades também pedem contas, prestar contas. A noção da accountability é fundamental em democracia. Tem que prestar contas de um esforço que é desenvolvido por todos. Com os nossos impostos, prometemos garantir educação de qualidade. E, portanto, temos que prestar contas como ela está a ser feita, com dificuldades, como eu digo, mas com entrega, muitas vezes superando dificuldades e noutras feitas com excelência. Há escolas de excelência em Portugal e que nos orgulham muito. Se olharem para aqueles mapas, para aqueles relatórios, é possível, numa das páginas, o site agora está mais interessante, mais operativo, é possível procurar só as escalas de avaliação e perceber que este território, que é o território onde é de colocar, no meu caso, os meus netos, é um território que evoluiu, que melhorou, que tem X nestes domínios, X naqueles. Esta noção de partilha da fotografia da escola que somos ultrapassa aquela noção pequenina do diz que diz. Mas eu percebo que o diz que diz foi durante muitos anos a partilha de informação que houve. Eu coloco os meus filhos nesta escola porque eu já andei lá e foi uma boa escola. Eu coloco os meus filhos porque minha cunhada diz que os filhos também correram lá bem as coisas. Há uma dimensão no território, na comunidade, na vila, na cidade, que diz é um bom território, mas a professora tal é mais interessante. Portanto, nós não podemos ser indiferentes a este, enfim, tornar público do que se pensa sobre a escola. Não há nenhuma organização tão vigiada como a escola, tão avaliada pela escola. Qualquer professor tem 25 parzinhos de olhos e de ouvidos ali à sua frente, que interpretam de uma maneira diferente do outro o que aconteceu na sala, a qualidade da aula, da interação, da dinâmica. Isto traz dificuldades, mas traz também uma potencialidade enorme, que é a transparência deste esforço que é feito conjunto. Eu gosto de pensar que é sempre feito num esforço conjunto de procura de respostas, de procura de níveis adequados da oferta profissional. E, portanto, eu gosto muito de pensar que a partilha da informação é nossa responsabilidade, mas que é, sobretudo, muito aproveitada pelas escolas. Quer dizer, não dar valor a um relatório de 4 avaliadores, que de forma desapegada não têm nada a provar, a não ser o esforço de contribuir, de centenas de provas que se fazem sobre ciências, sobre português. Não há outro motivo a não ser a prestação de serviço quando se recolhe e se torna público estes dados. É de verdade para tornar público. Portanto, seria um desperdício não aproveitar estes dados. Portanto, não analisar em sede de conselho pedagógico, em sede de grupo disciplinar, os meus REPA, quer dizer, os meus relatórios com o IAV, num esforço, estou-vos a dizer, muito excepcional, uma parte dos países não tem, né, de devolução dos resultados
na minha classe, onde é que os alunos tiveram mais dificuldade? Na minha turma, onde é que eles perderam pontos? Foi nos exercícios A, B ou C da matemática. Isto é de um valor incrível, isto é de uma ajuda preciosa. Eu ter a informação em espelho de onde é que os meus alunos tiveram dificuldades, não é para eu constatar as dificuldades, é para eu me programar para depois fazer um trabalho de superação dessas dificuldades. O trabalho de um professor não é confirmar a avaliação, eles não aprendem em casa, eles vão à escola para aprender. E infelizmente, o que estamos a ver é que as casas onde é mais fácil fazer aprender na escola. Não pode ser, nós não podemos trocar, inverter os lugares. A escola é fazer aprender e, portanto, independentemente das oportunidades que temos em casa. Portanto, nós vemos isto com alguma mágoa, que é esta constatação de que os alunos das famílias mais vulneráveis, humildes, quer dizer, continuam a haver menores respostas na escola. Mas isto só para dizer que publicitar estes documentos é uma condição preciosa para a escola fazer-se melhor. Não é para outra coisa, é para a escola fazer-se melhor, para a escola ser capaz de ler. Se eu via com muita tristeza, enfim, cheguei a ouvir dizer, a Anabela confirmará ou não, que houve de relatórios que nem foram abertos pela própria escola. Como é que a escola recebe de bandeja, quer dizer, um relatório feito sobre ela, a propósito dela, com os recursos dela, e nem sequer sendo curiosidade de abrir para ler, de abrir para trabalhar sobre ele, de abrir para aprovar. É mesmo uma responsabilidade fazê-lo. Portanto, vi isso sempre com grande desgosto. No que diz respeito à avaliação externa, é a mesma coisa. Eu fico com pena se os pais não consultam aquele site, se os professores, quando procuram um lugar onde ser feliz, colocado como docente na escola A, B ou C, não procuram aquele site. Aquele site traz muita informação. Traz informação de muita gente, que resultou de ouvir muita gente. Se os dias são suficientes, não são. Claro que não são. Por isso, o que nós temos é 800 agrupamentos públicos. Portanto, se nós nos propomos ouvir, tínhamos de ter um corpo gigante de técnicos, avaliadores que não temos. Por um lado, portanto, são as limitações dos recursos. Por outro lado, acreditando que aquele trabalho é um trabalho feito de mais do que os 4 dias de entrevistas, é um trabalho feito com os dias de observação da prática letiva, dos dias de preparação de leituras e análise interpretativa dos documentos, dos dados estatísticos, de leitura dos documentos da escola, e depois de preparação dos relatórios, enfim, de análise dos contraditórios. Portanto, são mais do que 4 dias. 4 dias são os dias das entrevistas. Um período dedicado à avaliação já numa escola são 10 ou 11 dias, enfim, de trabalho sobre documentos, sobre evidências. Isso é muito. Não, por isso é que eu responsabilizo as escolas pelas suas dinâmicas de autoavaliação. A melhor forma de fazer esticar estes 11 dias é fazer autoavaliação sempre, sempre. Eu ser responsável em primeira análise e em última pela leitura do que estamos cá a fazer, do que é que está aqui a acontecer. E ela depois ser partilhada nestes dias em que a inspeção e a universidade, a inspeção e a academia se propõem então a visitar a escola. É um trabalho que se estende. É um trabalho que se estende de verdade, de partilha, de vários olhares. Não se pode responsabilizar as escolas este trabalho da autoavaliação. Ficaria tudo na mão. Elas ficariam reféns de tal avaliação, elas ficariam reféns da avaliação dos tais poucos dias, porque mesmo 11 são poucos. Não é? E, portanto, se ela não se autoavaliar, ela fica refém da avaliação externa. E como diz bem, é avaliação externa. Portanto, é desta triangulação entre a interna e a externa. Por isso é que eu aconselho sempre as escolas a escolher bem quem tem nos seus painéis. Nós podemos convidar. A autarquia é aquela que temos, mas podemos convidar pais, podemos convidar alunos,
Não se trata de escolher os alunos mais treinados ou menos, que não há quem faz este, e algumas das pessoas que estão nas quadradinhos que fazem avaliação externa, sabem que 2 minutos depois os alunos dizem mesmo é o que pensam, não é o que foram treinados para dizer. E, portanto, aí a 2 minutos eles contam tudo, menos o que a equipa de direção, se é que preparou os alunos, queria que eles dissessem. Por isso é que a maior parte das equipas não precisa de preparar alunos nenhuns. E vão, com a transparência e a frontalidade de tudo que se oferece na escola. A mesma coisa com os professores. Mas há painéis fixos, né, que é os professores com cargo. Depois há um outro painel dos professores sem cargos. Da minha experiência como avaliadora externa, durante muitos anos fui avaliadora externa, a partir da minha faculdade, que é de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto. Foi aí que veio o bichinho da avaliação externa. Era muito interessante. Quase sempre o painel dos professores sem cargos era muito mais interessante que do painel dos professores com cargo. O painel dos professores, o painel de entrevista aos professores sem cargo, não tinham nada a perder, não estavam a defender lugar, coisa nenhuma, portanto eram de uma frontalidade absolutamente transparente, sincera, interessantíssima, e falavam quase sempre do melhor que a escola tinha. Outros painéis dos professores com cargo, muitas vezes escolhidos estando nos cargos pelos motivos menos interessantes, acabava por tornar-se um painel pouco interessante, muito de confirmação do status quo. E depois, quer dizer, também é preciso ter consciência que este não é o momento para eu falar de dificuldades, não é um momento, não pode ser entendido como um momento terapêutico, que às vezes era entendido. As pessoas aproveitavam os avaliadores externos para dizer: veja como é um sofrimento trabalhar nesta escola. Quer dizer, é exatamente o contrário que se espera, que seja um momento em que se apresenta o que é bom que a escola está a fazer para ultrapassar as dificuldades de quem trabalha nela. Mas, portanto, é preciso algum cuidado, porque estes dias são dias poucos, de verdade, para partilha do que somos. Ninguém fica a saber o que somos. Mas isso responsabiliza-nos para termos bons sites, bons instrumentos de comunicação, boa ligação às famílias, bons instrumentos de divulgação, boa rádio de escola, bom jornal de escola. Quer dizer, eu tenho que ultrapassar estes poucos dias em que vou ser avaliada externamente para fazer do meu cotidiano um momento permanente de avaliação externa, partilhando os dados que vêm do PISA, partilhando os dados que vêm da aferição, partilhar com as famílias, partilhar instrumentos mais simples, flyers, TikTok, sei lá, eu tenho visto isto acontecer de formas muito diferentes nas escolas, mas é um trabalho que não pode ocorrer de vez em quando, é um trabalho que tem que ocorrer sempre, sempre. É a melhor forma de sermos avaliados, é ser avaliados sempre, mesmo nos momentos menos felizes, mas sobretudo nos mais felizes. Muito bem. Uma pergunta final para terminarmos, se houver. Já estendemos bem a nossa hora. Também foi um momento muito rico. Deixou-nos sem palavras, deixaram-nos sem palavras, portanto, agradecemos Quem muito. deixa sem palavras é este esforço continuado das escolas, apesar das dificuldades, apesar do envelhecimento de uma classe docente que ainda não se renovou. Precisamos convencer o pessoal que isto não é tão difícil assim. Eu não quereria, estou mesmo na ponta final da minha vida profissional, não quereria ter sido outra coisa a não ser professora. É preciso dizer isso, porque falamos tanto das dificuldades que o pessoal se assusta e não quer vir para professor. Mas espreitem um mapa da IGEC, veja como temos escolas muito boas, temos escolas de excelência, temos gente a dar o litro, temos escolas que tiveram insuficientes e que no ciclo seguinte passaram para muito bom. Portanto, não há conformismos e nem fatalidades à luta. E quem nos deixa sem palavras é este esforço permanente, diário, de tudo o que se está a fazer bem. Porque só tem visibilidade
as coisinhas que correm menos bem enfim, num grupo tão grande de alunos e professores. Também é natural que haja algumas coisas, enfim, que nos envergonham. Mas a maior parte é de verdade um bom trabalho. Vamos lá acabar com este muro de lamentações e, e viver com orgulho estes 50 anos de democracia, estes 50 anos onde vemos que a escola se cumpriu bem, mas precisa continuar a fazer-se cumprir. Os números da Anabela, que a Anabela nos trouxe, responsabilizam-nos muito. É muito difícil fazer cumprir o sonho do elevador social. Há crianças e jovens para quem tudo fica mais difícil. A pobreza é de verdade uma coisa que se cola à pele. Terrível, até nas escolas. Portanto, temos mesmo que continuar a fazer bem esse trabalho. Vamos lá. Muito obrigada então a todos e esperamos-vos no próximo webinar, portanto, deste ciclo, que será com certeza também bem interessante, como tem sido a mostra daquele trabalho que vimos fazendo aqui também em prol da educação, e portanto este trabalho desta rede da Fundação Manuel Leão. Muito obrigada a todos.